Ó, estatinas. Já falou sobre esse assunto antes no podcast, mais de uma vez. Estatinas causam mais mal do que bem, será? Tem um artigo novo aí no jornal Express, no Reino Unido, que diz o seguinte, a manchete: estatinas podem causar danos musculares. Nova tempestade sobre estatinas acontece enquanto experts discutem os seus benefícios. Isso é resultado de uma nova revisão que teve sobre essa questão de estatinas. A parte crucial disso tudo, e nós já falamos quando disse mais de uma vez sobre isso, sobre estatinas, é o seguinte: o Dr. John Abramson, que é um especialista em política de saúde da Escola Médica de Harvard, fez uma revisão de um estudo que foi originalmente publicado no jornal americano da Sociedade Médica. Ele encontrou que 217 pacientes precisariam tomar estatina para que se prevenisse um caso de ataque cardíaco não fatal, e 313 pessoas teriam que tomar estatinas para que se prevenissem um caso de infarto não fatal. Ele também reportou que pelo menos uma pessoa em cada 21 que toma estatina sofrem danos musculares, esse efeito colateral. Em 204 desenvolve diabetes, né? Então olha só, imagine o médico te fazendo a seguinte proposta. Vamos ver o que você vai decidir. O médico fala: eu tenho uma droga fantástica chamada estatina. Tomando ela, você tem 0,4% menos chance de ter um ataque cardíaco não fatal e 0,3% de chance menor de ter um infarto não fatal. De bônus, você tem um risco aumentado de 4,7% de sofrer danos musculares e 0,5% de desenvolver diabetes. Em resumo, você tem um benefício total de 0,7% de diminuição de risco e um aumento de 5,2% de sofrer efeitos colaterais. E aí? Topa tomar isso aí? Então, vamos explicar para o pessoal. Essa é a notícia que foi gerada, a notícia que a imprensa britânica publicou, mas o estudo é um estudo muito sério, é um estudo que quem é da área da saúde, aí nós vamos deixar o link, é de um site espetacular, chamado The NNT. NNT é Number Necessary to Treat, quantas pessoas eu preciso tratar, né, para beneficiar uma, e ele é um estudo que tem então todas as suas referências, além dessas conclusões que o Rodrigo leu, tem todo um texto, um arrazoado, tá? E a questão é, eu estou absolutamente convencido, Rodrigo, que a forma certa de conduzir as coisas deveria ser exatamente como você falou agora. Tá? Porque muitas vezes quando a gente pressiona determinados, vamos dizer, médicos que são favoráveis a determinadas intervenções, se a gente chega e diz assim, olha, pessoas de baixo risco para doença cardiovascular, porque nós estamos falando aqui não é em quem está com stent na coronária ou em quem já infartou, essas são pessoas de alto risco e para essas o uso das estatinas tem um benefício bem maior. Tá? Nós estamos falando para as pessoas de baixo risco, que corresponde a pelo menos 70% de todas as pessoas que estão usando o remédio no mundo atualmente. Quem são essas pessoas? São pessoas que só têm o colesterol um pouco alto. Tá certo? O colesterol passou de 200, o médico disse, olha, é melhor tomar uma estatina para baixar esse colesterol. Tá? Isso corresponde a 70% das pessoas que usam o remédio. Tá? Pessoas que você coloca na calculadora de risco cardiovascular e o risco é baixo. Nestas pessoas, você pergunta para alguns médicos, eles vão dizer, não, mas tem benefício. Tá? Reduz o risco. Aí você diz, tá, mas a redução do risco é 0,4%. Tá? Aí ele diz assim, mas 0,4% são 4 em 1000 pessoas. Portanto, são 40 em 10 mil pessoas, são 400 em 100 mil pessoas. Tá? Aí eu sempre coloco, quando a discussão chega nesse ponto, eu digo, tá, e você diz isso para o paciente? Diz para ele o seguinte, porque a forma de comunicar isso deveria ser a seguinte, a redução do seu risco pessoal, tá, é de 0,4%, ou seja, 217 pessoas na sua situação teriam que tomar o remédio para que uma delas tenha o benefício de evitar um ataque cardíaco não fatal. Tá? Porque veja bem, a gente não reduz a chance de morrer,
em pessoas de baixo risco. Os estudos não mostraram que reduz mortalidade. Eles mostraram que reduz o risco de eventos não fatais. E mesmo assim, 1 em cada 217 pessoas. E aí a gente completaria. Mas eu acho que você deve tomar o remédio mesmo assim, para melhorar a estatística de saúde do IBGE, do governo. Tá? Por quê? Porque em 1 milhão de pessoas, nós talvez melhoremos 4 mil pessoas. Tá certo? Então, a pessoa tem que ter o direito de saber os números e saber se ela quer fazer um sacrifício pessoal de tomar o remédio pelo resto da vida, correr o risco dos efeitos colaterais, sendo que ela tem apenas uma chance em 217 de ser ela a sorteada para não ter esse infarto não fatal. Mas ela tem uma chance em 21 de ser a sorteada para ter dano muscular. E ela tem uma chance em 204 de ser sorteada para desenvolver um diabetes de graça, que ela não desenvolveria se não estivesse tomando a droga. Tá? Então, é assim que a gente tem que colocar. A gente tem que ser honesto. Tá? Então, me perguntaram num evento onde eu dei uma palestra em Volta Redonda. E aí uma colega cardiologista que estava assistindo a palestra levantou a mão depois na hora das perguntas e colocou o que eu achava das estatinas. E eu respondi exatamente isso, Rodrigo. Olha, eu acho que a gente tem que ser honesto e fornecer os números absolutos, não risco relativo, porque risco relativo é desonestidade, risco relativo é picaretagem, é desonestidade. Risco relativo é assim, ó, a pessoa tinha 0,8 de risco, agora ela tem 0,4, então ela reduziu em 50% a sua chance. Não, isso é picaretagem, porque a pessoa acha que uma redução de 50% é assim, ela tinha 100% de chance de ter de morrer daqui a um ano, agora ela só tem 50%. Ela imagina na cabeça dela que 50% é isso. E quando na realidade o correto é dizer, olha, reduziu em 0,4 e ainda por cima colocar para ela, 0,4 significa 1 em 217. Tá? Então, se a gente for honesto e colocar desta forma para o paciente, mas o paciente for tão apavorado com a perspectiva de um evento cardíaco, por quê? Porque o seu pai, porque sua esposa teve um evento cardíaco, ele está traumatizado, ele vai dizer, olha, não, mesmo sendo 1 para 200 eu quero tomar. Eu acho que está certo. Mas a gente tem que ser honesto. E vou dizer, Rodrigo, a maioria das pessoas não comunica com honestidade estes números para os pacientes. Não, concordo plenamente, eu tento acreditar também. E o pior é que essa pequena diferença... bom, o próprio Dr. John Eberson falou o seguinte, de Harvard. Para esses pacientes com baixo risco, existe uma pequena redução estatisticamente significante no risco de doença cardíaca e infarto, que é esses números que a gente acabou de falar. Mas ele continua, mas essa diferença pode não ser clinicamente significante, e esse estudo mostra que não existe aumento de longevidade. Ou seja, essa diferença de 0,4% de potencial benefício é muito discutível se ela existe, né, por si só. Para mim, tá? Eu que estou aqui falando, tá? Uma diferença de 0,4 para mim é absolutamente irrelevante do ponto de vista clínico. Eu jamais tomaria uma medicação se me dessem estes números, ok? Isso é a minha opinião. Mas eu concordo, acho que o paciente deve fazer parte da chamada tomada de decisão. A gente já falou isso num outro podcast, hoje em dia se usa esse termo, né? Chama-se decisão compartilhada. Quer dizer, nós já saímos da época impositiva da medicina, onde o médico era uma figura de autoridade que dizia assim, Rodrigo, você tem que tomar esse remédio. Aí o Rodrigo pergunta, mas por quê? Eu digo assim, tem que tomar porque eu estou mandando, eu sou o médico, eu sei, eu estudei para isso. Então assim, isso não existe mais. Tá? Se você vai num médico, ele tem este tipo de atitude, você tem todo o direito de procurar uma segunda opinião, porque isso nenhuma entidade médica, nenhum curso de ética médica, nenhuma faculdade de medicina ensina mais, hoje em dia, no século XXI, os médicos a terem esse tipo de comportamento. Hoje em dia, a palavra de ordem é decisão compartilhada, ou seja, você informa o paciente dos riscos e benefícios, ele vai pegar isso, misturar com os seus valores pessoais e ajudar você a decidir se é melhor ou não ele seguir esse rumo de tratamento, sabendo dos riscos e sabendo dos benefícios. Essa é a forma que a gente deve conduzir a medicina atualmente. Então, eu acho que
todo paciente deve saber sempre esse númerozinho, NNT, Number Necessary to Treat, ou seja, o número de pessoas que a gente precisa tratar para que uma se beneficie. E acho que muitas pessoas estão tomando remédio porque imaginam que o benefício é muito grande, quando na realidade o benefício é da ordem desse aí, 0,5%. E você falou dos médicos, eu acho que até a própria palavra doctor em inglês vem do grego, que significa ensinar. Informar e ensinar. Então hoje em dia a gente vê os médicos fazendo o oposto disso, colocando goela abaixo, que aqui a prescrição, tá, tchau, toma isso aí, não informando o paciente, não ensinando o paciente como é que ele pode viver uma vida melhor, ou informando as decisões as opções que ele tem na mesa, Estatinas é a droga mais prescrita no Reino Unido e é tomada rotineiramente por 12 milhões de pacientes, que é 1 em cada 4 adultos no Reino Unido toma estatina. E outros estudos, isso é informação nesse artigo, vou colocar o link depois na referência. Outros estudos mostram que até 6 pessoas em 10, até 6 em 10 pessoas sofrem efeitos colaterais de estatinas, que foram que é relacionado aí a impotência, dores musculares, problemas mentais, fadiga e diabetes. Então, falando de 1 em cada 21 para ter danos musculares, até de 6 em cada 10 sofrem efeitos colaterais de estatina, para uma chance de talvez ter 0,4% de benefício, que quando visto dessa forma é bem interessante, porque a gente discutiu somente um efeito colateral, e todos os outros, vale menos pena ainda, Você falou uma coisa importante, Rodrigo, que eu acho que vale salientar para as pessoas, a diferença entre uma coisa estatisticamente significativa e uma coisa clinicamente significativa. Porque estatisticamente significativo representa apenas o seguinte conceito, de que aquela diferença que eu encontrei entre o grupo que tomou o remédio e o grupo que tomou o placebo, que aquela diferença tem uma chance muito pequena de se dever ao acaso. Tá? Então eu tenho 95% de chance de que essa diferença encontrada entre os grupos seja uma diferença real, seja por causa do remédio. Agora, a diferença, embora estatisticamente significativa, se ela for uma diferença ínfima, como é o caso, ela não é clinicamente significativa. Tá? E qual é a questão? Os laboratórios científicos, eles sabem que muitas vezes os médicos, as pessoas, enfim, não têm clareza da diferença dessas coisas, do que é uma coisa clinicamente importante e do que é uma coisa estatisticamente importante. E não é difícil a gente conseguir uma diferença estatisticamente significativa desde que a gente tenha muito dinheiro. Como é que a gente faz isso? Faz um estudo muito, muito, muito grande. Tá? Se eu conseguir recrutar 25, 30 mil pacientes para o meu estudo científico, eu consigo mostrar diferença estatística, mesmo que seja vamos imaginar um remédio para pressão, tá? Um remédio para pressão que reduz a pressão sanguínea em 2 milímetros de mercúrio. Tá? Então a pessoa tinha uma pressão de 12 por 8, 120 por 80, Agora ela vai ficar com 118 por 78. Tá? É uma coisa clinicamente significativa isso? É claro que não, Tá? De 120 para 118 não muda nada. Tá? Mas se eu tiver 100 mil pacientes no meu estudo, eu consigo provar que esse remédio com certeza baixa 2 milímetros de mercúrio. Então é estatisticamente significativo. Essa redução de 2 milímetros de mercúrio, ela é por causa do remédio mesmo, não é ao acaso. Tá, mas e daí? O que importa? Entendeu? Quem se importa com 2 milímetros de mercúrio? Então é isso que a gente quer passar para quem está nos ouvindo, que nem sempre quando um estudo mostra uma melhora estatisticamente significativa, isso é importante de fato na sua vida. Tem que ver se é uma melhora grande, quer dizer, e reduzir em 0,4% a chance de ter um evento cardíaco não fatal, às custas de aumentar em quase 5% o risco de ter efeitos colaterais, na minha forma de ver, José Carlos Souto, na minha forma de ver, não é clinicamente significativo, é clinicamente um absurdo.
Exatamente, assina embaixo, tem a exata mesma opinião. Tem mais algumas informações para compartilhar sobre esse mesmo artigo. Ó. Ele fala o seguinte: o novo estudo revisou resultados de 22 dos maiores estudos sobre estatinas, todos com exceção de um só.